Nessa videoaula, vamos ver a simulação computacional do observador de Luenberger para slits a tempo discreto. A gente vai considerar um slit de terceira ordem na forma canônica observável. A gente começa definindo aqui os polos do slit, da função de transferência do slit. A gente vai definir um polo em z igual a 0, um polo na origem, um polo em z igual a 0,8 e um polo em z igual a menos 0,97. Como a magnitude de cada um dos polos é menor do que a unidade, o sistema é assintoticamente estável. A gente constrói aqui o polinômio do denominador da função de transferência, com esses três polos, através da função no MATLAB conv, de convolução, né? Então a gente vai convoluir aqui o z menos 0, né, com o z menos 0,8, com o z mais 0,97. O resultado dessas duas convoluções aqui, nota que tem um conv dentro do outro, né? O resultado dessas duas convoluções vai produzir um polinômio, os coeficientes de um polinômio, que eu estou chamando de Azinho, que são os coeficientes do polinômio A de Z. E os zeros da função de transferência do sistema são as raízes do polinômio B de Z, e eu vou especificar zeros em z igual a menos 2 e z igual a 2. E construo os coeficientes do polinômio B de Z usando a função conv do MATLAB. Então vai ser o conv de 1 menos 2, ou aqui é z menos 2, com o vetor 1 mais 2, que seria equivalente aqui ao z mais 2, né? O produto de z menos 2 com z mais 2. Muito bem, de posse de A de Z e B de Z, ou dos coeficientes desses dois polinômios, eu posso usar a função TF to SS, ou Transfer Function to State Space, usando aqui os coeficientes do numerador, B de Z, e os coeficientes do denominador, e essa função entrega para a gente aqui a representação em espaço de estados, ou seja, as matrizes A, B, C e D do sistema, nota bem aqui, na forma canônica controlável, isso é por padrão do MATLAB. Eu quero o sistema na forma canônica observável. Eu poderia construir essas matrizes aqui diretamente usando a estrutura da matriz AD e da matriz BD e CD, né? Aqui eu vou fazer uma transformação de base para ilustrar o que a gente faria caso o sistema não fosse dado na forma canônica observável, né, e sim numa outra forma, por exemplo, a forma canônica controlável, como é que a gente leva o sistema para a forma canônica observável. A gente viu na videoaula teórica, né, que a gente tem que calcular a matriz de observabilidade, que eu estou chamando aqui de OB, matriz de observabilidade. A função do MATLAB que faz isso é OBSV, que tem como entradas as matrizes A e C. Se a gente quiser verificar que a matriz tem posto completo, é só verificar aqui através da função rank do MATLAB. A gente verifica aqui que o posto da matriz de observabilidade é completo, igual a 3, logo o sistema é completamente observável. A gente calcula também a inversa dessa matriz, que existe, porque o sistema é completamente observável. E seleciona aqui nessa matriz OB inversa, né, a última coluna. Então, Q, como a gente viu na videoaula, é a última coluna, ou no caso aqui a terceira coluna da matriz de observabilidade inversa. E a gente constrói então a matriz de transformação de base que vai levar o sistema para a forma canônica observável. E a gente constrói a matriz T, como a gente viu na videoaula, né? Vai ser A elevado a n menos 1, no nosso caso aqui o n é igual a 3, né? Então vai ser A ao quadrado, que é A vezes A, que multiplica Q. A segunda coluna dessa matriz de transformação de base é A, que multiplica Q. E a terceira coluna é a própria matriz, é o próprio vetor Q aqui, que é a última coluna da inversa da matriz de observabilidade. Eu vou chamar o T inverso de inv-T, e daqui a gente constrói as matrizes A, B e C na forma canônica observável, que eu vou chamar de AD, BD e CD, usando aqui as transformações que a gente viu na videoaula. AD vai ser T inverso A vezes T, o BD vai ser igual a T inverso B e CD vai ser igual a C que multiplica T. A gente vai rodar a simulação computacional para 300 amostras, na base de tempo discreta. Tá? Entre uma amostra e outra passou uma unidade arbitrária de tempo. E vamos fazer o projeto do observador de Luenberger para esse sistema especificado aqui pelas matrizes AD, BD e CD. Eu vou construir a matriz ALD, que a gente viu que é igual a AD menos LD, que multiplica CD, e vou arbitrar os altos valores dessa matriz ALD
em pontos que sejam um plano complexo com módulo menor do que 1. Então, o que eu quero? Eu quero, arbitrariamente aqui, levar os autovalores de ALD para lambda igual a lambda 1, igual a 0,1, lambda igual a lambda 2, igual a 0,2, e lambda igual a lambda 3, igual a menos 0,98. Para isso, eu construo o polinômio alvo, como a gente viu na videoaula, P-alvo de lambda, e faço isso usando a função convolução do MATLAB, duas convoluções aqui aninhadas, né? Seria, no caso algébrico, né, o produto de lambda menos 0,1, que multiplica lambda menos 0,2, que multiplica lambda mais 0,98, e eu faço esse produto polinomial de termos de primeira ordem usando a função conv, né? Eu tenho aqui os dois coeficientes do primeiro polinômio, 1 e menos lambda 1. A gente viu na videoaula que os termos de primeira ordem eram 1 menos lambda 1, que multiplica lambda inverso, 1 menos lambda 2, que multiplica lambda inverso, que multiplica 1 menos lambda 3, que multiplica lambda inverso, né? Então aqui os termos, né? Os coeficientes desses polinômios de primeira ordem, né? 1 menos lambda 1, 1 menos lambda 2 e 1 menos lambda 3. Então, fazendo a convolução desses três vetores, a gente chega nos coeficientes do polinômio P-alvo. Lembrar que o polinômio P-alvo é um polinômio mônico. Então, o primeiro elemento aqui vai ser gama 0 igual a 1, de modo que o P-alvo de 1 é igual a gama 0, né, e P-alvo de 2 é igual ao gama 1. Se a gente quiser fazer o observador deadbeat, a gente vai forçar os lambdas aqui, 1, 2 e 3, iguais a 0. A gente vai ver isso aqui depois. Uma vez que eu obtive o polinômio P-alvo, ou os coeficientes do polinômio P-alvo, a gente calcula os elementos da matriz L e depois constrói a matriz L, né? A gente viu que os elementos LI da matriz L, L1, L2 e L3, no caso aqui, vão ser dados por gama I menos AI. Os AIs a gente sabe lá da matriz AD, né? Então, A1 vai ser igual a menos AD de 1, 1, primeiro elemento da primeira coluna da matriz AD. O A2 vai ser menos AD 2, 1, quer dizer, o segundo elemento da primeira coluna da matriz AD. E o A3 vai ser o menos AD 3, 1. E os gamas serão tirados aqui do polinômio P-alvo. Gama 1 vai ser P-alvo de 2, gama 2 vai ser P-alvo de 3, gama 3 vai ser P-alvo de 4. E eu calculo aqui os valores de L1, L2 e L3. L1 vai ser gama 1 menos A1, como a gente viu. L2 vai ser gama 2 menos A2 e L3 vai ser gama 3 menos A3, usando aqui a mesma nomenclatura e notação que a gente viu na videoaula. Construo a matriz LD, no caso aqui um vetor coluna de 3 elementos formado por L1, L2 e L3. Eu não vou usar na simulação aqui a matriz ALD, porque a gente vai fazer a simulação de fato do observador de Luenberg, não vai ser uma simulação indireta. Caso eu queira verificar que as contas foram corretamente feitas, eu monto aqui a matriz ALD como AD menos LD vezes CD, e se quiser verificar onde é que estão os autovalores da matriz ALD, se correspondem aos valores especificados aqui em cima, eu rodo aqui a função AIG de ALD e a gente verifica que de fato os autovalores foram parar, né, nesses pontos aqui especificados. Nota, né, que o módulo de cada um desses autovalores é menor que a unidade. Logo, a matriz ALD é uma matriz estável. Muito bem, agora a gente vai implementar, de fato, não somente o slit em questão e o observador. Nota que, diferentemente do que a gente fez no caso de sistemas a tempo contínuo, aqui a gente pode, de fato, implementar o observador, ao invés de só simular a dinâmica do erro, né, do observador de Luenberg. A gente vai implementar aqui, ao mesmo tempo, o sistema e o observador. Então, primeiro a gente cria uma entrada arbitrária. Vou criar uma base de tempo K, né, com N amostras, um vetor coluna aqui de 0 até N-1. E vou criar uma entrada U de K, que vai ter uma parcela que vai ser uma exponencial decrescente ao longo do tempo, 0,87 elevado a K, que multiplica K, então tem um fator aqui de crescimento linear ao longo do tempo, mais um patamar constante igual a 1. Mistura aí de um produto de uma rampa com uma exponencial decrescente, mais um patamar constante. Eu vou definir os vetores de saída de antemão. Y vai ser um vetor de zeros, com N amostras. YH é a saída do observador, também com N amostras, também inicializado aqui com zeros. XD é o vetor de estados, com 3 elementos, um vetor
coluna de 3 elementos, e aqui eu estou fazendo, né, de fato uma matriz, né? São 3 elementos, 3 linhas, né, e n colunas para poder armazenar a trajetória dos 3 elementos do vetor de estados ao longo do tempo. Vou fazer a mesma coisa para o vetor de estados do observador. Esse H aqui é o hat chapéu, seria o XD chapéu. O XD aqui, só para lembrar que o estado é de um sistema na forma canônica observável. Essa matriz aqui que está armazenando a trajetória dos elementos do vetor de estados é associada ao observador, é o XD chapéu de K. Vou definir também estados iniciais tanto para o slit quanto para o observador. Então, o estado inicial para o slit, né, para o instante 1 aqui, lembrar que o MATLAB não trabalha com índice zero, o primeiro instante seria o XD de 0, né, os 3 elementos aqui seriam menos 19, 40 e 8. E também defino um estado inicial para o observador de Luenberger, né, com elementos 19, menos 40 e 80. E agora eu vou fazer um for, né, para calcular a evolução dos estados, tanto do slit quanto do observador ao longo do tempo, e idem para a saída, né? Como a gente conhece, né, o estado em zero, tanto para o slit quanto para o observador, a gente vai fazer aqui o cálculo da saída do sistema, e para K de 1 até N, lembrar que o nosso 1 aqui seria equivalente, no caso teórico, ao zero, tá? MATLAB não trabalha com índice zero, então a gente começa aqui no 1. Muito bem, o y de 1 vai ser que é a saída do sistema, vai ser dado por CD XD de K. Né? Para K igual a 1 aqui, né, eu estou falando do estado no instante inicial. É o XD de 1 aqui, que é esse cara aqui. Ó. Mesma coisa para a saída do observador. Vai ser CD, cópia do slit, né, que multiplica o estado inicial do observador, XDH, em 1. Uma vez que eu tenha calculado as duas saídas, eu posso calcular o erro de estimativa de saída, o EY de K. Aqui eu vou fazer só o cálculo de um número, porque a gente não vai armazenar isso aqui ao longo do tempo. EY vai ser igual a Y de K menos YH de K. O YH aqui é a saída do observador. Agora eu implemento a dinâmica de atualização dos estados do slit e mesma coisa de atualização dos estados do observador. Atualização de estados do slit, a gente já sabe, né? O XD de K mais 1 é igual a AD que multiplica XD de K, mais BD que multiplica U de K, com aquela entrada arbitrária que a gente definiu antes. Idem para a dinâmica de atualização de estados do observador, né? Que é do observador, não é do slit. Né? O XDH, chapéu aqui de K mais 1, XD chapéu, vai ser AD XD de K, mais BD U de K, cópia, né, do slit, e aparece aqui a parcela da realimentação, né, do observador de Luenberg, mais LD que a gente construiu lá em cima, que multiplica EY. Aqui está implementada a equação que estima os estados do sistema ao longo do tempo, usando aqui, né, veja só, o próprio estado do observador, não conheço o estado do sistema, a entrada U do sistema e a saída Y está embutida aqui em Y, né? Porque Y é Y de K, que está aqui a saída do sistema, menos a saída do observador. Lembrar que a saída inicial aqui em K igual a 1 é dada por CD, que multiplica o estado inicial do observador. Então, estou usando apenas a entrada U de K, né, e a realimentação da saída via EY. E agora eu vou comparar, né, a evolução de cada um dos elementos do vetor de estados do sistema com a estimativa desses elementos dada pelo estimador de Luenberg ou pelo observador de Luenberg. É o que a gente vai fazer aqui, né? Eu vou comparar o elemento 1 do vetor de estados estimado, né, o XDH de 1, ao longo do tempo, tá? Todos os instantes de tempo, de 0 até n. Nota que a gente vai ter n mais 1 elementos, né? Porque quando eu varro aqui até n, né, de 1 até n, eu chego até n mais 1, tá? Quando k é igual a n, eu tenho o k mais 1 aqui, que é igual a n mais 1. Então, de fato, eu tenho, no final das contas, n mais 1 elementos do vetor de estados. Vou comparar a estimativa, né, trajetória da estimativa do primeiro elemento, com o valor real, né, da trajetória do primeiro elemento do vetor de estados, o xd de 1 ao longo aqui de todos os instantes de tempo. Vou fazer a mesma coisa aqui para o segundo elemento do vetor de estados, mesma coisa aqui para o terceiro elemento do vetor de estados. Vou comparar a estimativa com o valor real
do elemento ao longo do tempo. Muito bem, então para essa especificação do sistema e essa especificação que a gente fez aqui dos autovalores da matriz ALD, se a gente rodar a simulação, a gente encontra aqui, né, primeiro elemento x1 chapéu de K contra o x1, né, estimativa contra o valor verdadeiro. x1 chapéu, que a estimativa está em azul, e o valor verdadeiro está em verde. A gente observa aqui que o valor verdadeiro tem uma trajetória suave, né, e o valor estimado oscila. O x1 chapéu de K oscila aqui no entorno do valor real. Isso porque a gente escolheu um dos autovalores da matriz ALD como sendo menos 0,98. Então, isso está perto de menos 1. Então, é razoável que apareça aqui essa oscilação mais menos no entorno, né, do valor real de x1 de K. E nota também, né, que a convergência nessa oscilação que vai diminuindo ao longo do tempo, né, e chega aqui nesse caso, para essa especificação de autovalores, né, você vê que para o instante 210 ainda tem uma oscilação no entorno aqui do valor real de x1 de K ao longo do tempo, né? E essa oscilação vai diminuindo de amplitude ao passar do tempo. Mas até o valor n igual a 300 a gente percebe alguma oscilação. Mesma coisa aqui para o estado x2 chapéu em azul contra o valor verdadeiro do estado x2 de K, né? A gente percebe aqui oscilações ocorrendo ao longo do tempo. Mesma coisa aqui para o estado x3 de K contra o x3 chapéu de K. x3 chapéu em azul e x3 em verde, né? A gente percebe aqui que o estado estimado tende, né, a convergir quando K cresce para o valor real x3 de K. Agora vamos ver o efeito, né, de levar os autovalores da matriz ALD para próximo da origem, né, todos com módulo menor do que 1, mas com um módulo mais próximo de 0. Se a gente fizer isso, né, alterar aqui, por exemplo, esse menos 0,98 e colocar isso para menos 0,7, por exemplo, né, a gente vai verificar que, como a gente reduziu o módulo maior aqui, que era 0,98, né, e agora o módulo caiu para 0,7, a convergência de x chapéu para x vai ser mais rápida. É o que a gente observa aqui, né? x1 chapéu de K em azul contra x1 de K, que é o valor verdadeiro de x1 ao longo do tempo. A gente percebe aqui que o tempo de convergência diminui. A gente percebe que as oscilações decrescem mais rapidamente, né? E o x1 chapéu converge, né, para x1 em um número menor de amostras ao longo do tempo, né? Isso fica evidente aqui nos três casos, né? Então nota que basta que um dos autovalores esteja com um módulo próximo de 1, ainda que menor do que 1, né, para a gente afetar aqui o tempo de convergência do observador de Luenberger. E como os estados têm acoplamento na forma canônica observável, a gente percebe que se um dos estados do observador de Luenberger for afetado com uma convergência mais lenta, né, os outros dois estados também serão. E por fim vamos ver o que acontece, né, se a gente levar os autovalores da matriz ALD para 0, ou seja, se a gente implementar o observador deadbeat. Eu vou fazer aqui, né, tanto lambda 1 quanto lambda 2 quanto lambda 3, os três iguais a 0, e vou construir o p-alvo como a gente construiu antes, e vou gerar os elementos da matriz L, como a gente viu antes, né? E vou rodar a simulação novamente. Nesse caso, né, a gente verifica, né, que para o observador deadbeat, né, o estado x1 chapéu de K converge para x1, né, em 3 instantes de tempo, né? K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2. Para K igual a 3, x1 chapéu de 3 já é igual a x1 de 3. Compatível com o que a gente viu no resultado teórico da videoaula, né? O tempo de convergência máximo vai depender do maior bloco de Jordan associado à matriz ALD. No caso aqui do x2, né, a convergência se dá em 2 instantes de tempo, né? Eu estou em x2 chapéu de 0, né, x2 chapéu de 1, x2 chapéu de 2 já é igual ao x2 de 2 e continua igual daí para frente. E no caso aqui do x3, né, a convergência se dá em um passo de tempo, né? O x3 chapéu de 0, né, está aqui diferente do x3 de 0, e o x3 chapéu de 1 já é igual ao x3 de 1 e continua igual daí para frente. Nota que o pior caso aqui é o x1 chapéu de K em relação ao x1 de K, né, e a convergência se dá aqui em 3 instantes de tempo,
que é compatível com o resultado que a gente viu na videoaula. Se a gente verificar aqui a matriz ALD, né, para o caso da gente colocar os autovalores todos na origem, né, a matriz ALD tem 3 elementos zeros na diagonal, correspondentes aos autovalores nulos, e tem aqui 2 uns na superdiagonal, ou seja, a ALD já está na forma normal de Jordan. E o autovalor lambda igual a zero, né, tem associado apenas um bloco de Jordan, ou seja, ele tem multiplicidade algébrica 3 e multiplicidade geométrica igual a 1. Essa matriz é nilpotente de índice 3. Logo, como a gente viu na videoaula, né, o erro vai para zero com a ALD elevado a 3. Né? Daí, x1 de 3, né, aqui já vai a zero. Né? Nota que para os elementos 2 e 3 do vetor de estados, a convergência deu até de forma mais rápida. No pior caso, para algum dos elementos do vetor de estados, a convergência vai ser associada ao tamanho do maior bloco de Jordan associado ao alto valor igual a zero. Como a gente viu então aqui na simulação, no caso em tempo discreto, dá para a gente, né, implementar de fato aqui as equações do observador, né? Ao invés de só implementar indiretamente a dinâmica, né, da equação de erro do observador. Aqui a gente está implementando de fato um observador de Luenberger a tempo discreto e obtendo aqui a estimativa do vetor de estados ao longo do tempo no cenário ideal. Nota que não tem nenhum erro associado às medidas aqui, né, de U de K, nem de Y de K. Vamos agora considerar a situação em que há ruído de medição na entrada e também ruído de medição na saída. Vamos verificar o caso em que há primeiro ruído de medição na entrada. Né? Suponha, né, que o ruído de medição da entrada U de K seja uma realização de um processo gaussiano, gerado aqui pela função RAND-N, né, com variância igual a 0,5. Nesse caso, né, a entrada U chapéu de K não vai ser igual a U de K, vai ser igual a U de K mais WU de K. Então, na equação de atualização dos estados estimados aqui, né, da dinâmica dos estados do observador, a gente vai substituir aqui o U de K por U de K mais WU de K, para simular aqui a presença do ruído de medição na entrada, U de K. E o resto da simulação fica igual. E a gente está considerando aqui o cenário que a gente fez antes, que é do observador deadbeat. Se a gente rodar a simulação agora com o chapéu de K, incluindo o ruído de medição, a gente percebe, né, já no estado x3 aqui, né, x3 chapéu de K, acompanha na média a trajetória de x3 de K, mas apresenta variação aqui no entorno dessa trajetória de x3 de K, e a intensidade dessa variação vai depender da variância do ruído que a gente definiu na simulação. Mesma coisa aqui para o estado x1 chapéu, o estado estimado x1 chapéu, né, que apresenta uma variação no entorno, né, da trajetória x1 de K. Mesma coisa aqui, né, para o elemento x2 chapéu do observador, né, que acompanha o estado real x2 de K, mas com uma variação no entorno aqui do valor de x2 ao longo do tempo. Eu vou reduzir aqui a variância do ruído, né, de entrada, né, e vou considerar agora o ruído de medição na saída. Né. Novamente, né, WY vai ser uma realização de um processo gaussiano, com o mesmo tamanho aqui da saída ou da entrada, né, ambas têm o mesmo tamanho, e com variância 0,5. Quem que vai ser afetado aqui? A equação de saída do observador. Y chapéu de K vai ser o CD que multiplica XH de K. Eu vou somar aqui um ruído de medição, mais um WY de K. Né? Então a saída aqui ela é medida e tem um ruído presente. Né? Na hora que eu, né, puxei a saída lá do slit, né, não consegui fazer essa medição sem ruído. Né? Para evitar aqui contaminar com o efeito de ruído na entrada, vamos fazer esse ruído de entrada igual a zero. Tá? 0 vezes W de K. Então só estou considerando agora o efeito de ruído na saída. Né? A gente percebe, né, também, né, existe aqui a presença do ruído afetando aqui as estimativas dos elementos do vetor de estados. X1 chapéu de K não converge lá, né, em 3 unidades de tempo para x1 de K, mas fica variando aqui no entorno, né, dos valores de x1 de K ao longo do tempo.
né? E nota, né, que essa variação não decai ao longo do tempo porque o ruído é persistente. O ruído está ali com aquela variância constante ao longo do tempo, né? A mesma coisa é observada aqui para os outros estados, né? Existe aqui uma variação do valor da estimativa, no caso do estado X2 chapéu de K, no tempo, né, em relação aqui ao valor real de X2 ao longo do tempo. Em casos de sistemas discretos, né, tipicamente você lê esses valores de memória, então possivelmente não tem nenhum erro de medição, né, mas pode ser que por alguma razão qualquer haja aí, né, algum erro de medição associado a um processo físico qualquer, né, de medição dos valores de entrada e saída ao longo do tempo. No caso geral, a gente pode considerar, né, tanto o ruído de entrada quanto de saída, né, acontecendo ao mesmo tempo, né, e a gente vai verificar aí, né, como a gente viu antes, né, que as estimativas de X chapéu para X, né, no caso mesmo do observador deadbeat, não são exatas, né? As estimativas acompanham o valor real, mas apresentam variação no entorno do valor real.